Gabriela. Por mim, Amanda. Por mim, Igor. E por mim, Jorge. Olha, acho que podemos ficar aqui. Veja só esses aromas que respiram na madrugada, gorjeios que dos ninhos as aves soltam. Ótimo para um piquenique, não acham? Ótimo, isso daqui é maravilhoso. Ótimo, maravilhoso. Isso aqui, um campinho cheio de mato, de mosquito, e não é esse sol insuportável. Falei que era muito melhor ter ficado lá no meu condomínio. Concordo. Essa proximidade com a natureza, esse legal encontro com vocês. Ah, não, a gente sempre vai pra lá. Sempre aceitamos a opinião de vocês. Tá na hora de mudar de tanto materialismo. Fugir da cidade, fugir daquele estresse todo. Você nunca tem tempo, sempre estão andando estressados de um canto pro outro. É robôs. Cidade, pessoas atarefadas, claro, mas se nós não cumprirmos o nosso compromisso, quem fará? Precisamos do dinheiro que ele nos proporciona. Não temos tempo para ficar de papinho espreguiçando sem gramas verdejantes. Ah, lá vem você com esse discurso de sempre. É a própria religião de vocês que prega o desapego às coisas materiais? Não coloque religião comigo, as coisas mundanas não se misturam com as coisas sagradas. Coisas mundanas não se misturam. Você quer que a Olha, você gente... não comece. Parem de discussão, por favor. Não foi pra isso que a gente veio, foi? Tá, tudo bem. Fazer o quê, né? E aí, alguma sugestão? Pode ficar sozinho, que é tranquilo. Logo essa. Tá, tudo bem. Às vezes você não se lugar forte. Eu fico imaginando nós dois. Não, para. Desse jeito eu vou acabar dormindo. Mas por quê? A música estava tão boa. Não, cara. A música é realmente muito monótona. Sem falar nessa letra confusa. O Eurico nem se decide o que quer. Você quer dizer uma música bem barroca? Barro o quê? Você fazia o que nas aulas de literatura? Quer mesmo que eu diga? Ah, então você poderia me explicar, por gentileza? Bom, é porque... Bem, já vi que vocês não conhecem nada sobre isso. O barroco é um estilo que nasceu no século XVI, inicialmente na Itália, e se espalhou pelos países católicos da Europa e da América. Bem, a arte barroca era um fruto do conflito característico desse período. Pressionados pela igreja e pelo racionalismo, o homem dividiu-se em dois polos opostos. Igreja e pensamento renascentista, fé e a razão, pecado e salvação. Ah, e é por isso que os sonetos, os textos em geral produzidos naquela época, vinham cheios de contrastes e ideias confusas, como na música Sozinho. Entendi. Por isso que na música ele se mostra meio confuso, desligado do mundo, pensando no passado, presente e futuro. Ele se sente até sozinho, sem ninguém ao lado dele, mas primeiro ela quer por perto, depois quer que ela assuma. Não quer mandar nela, mas ela quer por perto. Não sabe se ela gosta mesmo dele ou está apenas enganando. Ou seja, vive quando não, do amo não ama, e termina a música com essa dúvida. Tá, mas vamos parar de analisar, senão a gente vai tomar muito tempo. E aí, alguma ideia? Tem uma que eu gosto muito, ela é além do horizonte, ela é mais leve, faz esquecer todos aqueles problemas da cidade. Eu conheço. Eu também conheço. E ainda posso dizer que ela tem características neoclassicistas, sabia? Como é que você pode comparar uma música tão recente com um período tão... Ora, não vocês mesmo que sabiam tudo de literatura? É muito simples. Ao analisar os versos da música, a gente percebe que ela tem algumas características que retomam no estilo do século XVIII, que é o neoclassicismo. Neoclassicismo. A única coisa que eu lembro desse período é que ele veio para iluminar a mente das pessoas que estavam um pouco acordoadas com o estilo anterior, que era justamente o Bem, as pessoas, elas estavam em busca de uma vida mais simples, com maior contato com a natureza. Então, elas passaram a se preocupar mais a deixar de se preocupar mais com essas coisas. Então, apesar das preocupações com o que poderia acontecer na vida pós-morte. Isso. E essas coisas são facilmente percebidas na literatura, mas vamos à música? Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo, onde a gente pode se deitar no campo, se amar a réu e escutando o canto dos pássaros.
chegar à tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, usar a liberdade de uma vida sem frescura. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar. Tô esperando por nós dois. Se você não vem comigo, tem valor. De que vale o paraíso sem amor? Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Isso sim é música. Não gosto muito dela, acho ela muito desorganizada. Desorganizada. Sim, desorganizada, não encontrei nenhum esquema rítmico regular nessa letrinha. Mas essa é a intenção, a liberdade na hora de compor. Fugindo do padrão barroco, ela não apresenta nem método regular. Só um refrão, onde nós podemos encontrar versos em pentasílabos. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Pois bem, lembram do que eu falei a vocês quanto ao neoclassicismo? Tá aí. Mas, explique. Vejamos. Na música a gente percebe que o Eulírico se encontra num lugar que não lhe traz paz, harmonia, sossego ou algo do tipo. Então a gente pode perceber que esse lugar pode ser o meio urbano. Logo no início, ele fala, além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Dá para perceber que ele busca encontrar um lugar que lhe traga alegria e prazer, e ele luta pela chegada nesse lugar, mesmo que seja tão distante quanto o horizonte. E ele acredita realmente que esse lugar existe pela forma verbal que ele usa. Além do horizonte, deve ter. E não é só uma esperança que ele mostra nessa forma verbal, também uma certa convicção quanto à existência desse lugar. O adjetivo bonito, que qualifica o tal lugar, pode estar se referindo muito mais do que a simples beleza visual do campo. Ele pode estar se referindo às boas sensações que o Eulírico almeja. Então, ele não está apenas em busca de um lugar bonito, mas também dos bons sentimentos que ele pode encontrar lá. Tem um dos clichês árcades que se encaixa perfeitamente nessa parte. É o locus a menos, que significa lugar a menos. Isso porque o Eulírico quer chegar num lugar que lhe traga paz e equilíbrio. E dá para perceber que ele não está muito bem com os seus sentimentos, não está no bom estado de espírito. Isso, e a característica da literatura neoclássica que a gente encontra aí é o aurea mediocritas, que significa algo como equilíbrio de ouro. É até baseado numa máxima latina, in medio esse virtus, que significa a virtude está no meio. Isso porque os árcades pregavam um ideal de vida simples, nem miséria, nem riqueza. Eles faziam da simplicidade a sua riqueza. E a gente percebe quando a palavra natureza é mencionada. Nessa busca do Eulírico pelo que é natural, nós podemos perceber o fugere urbe, que significa fugir da cidade para a natureza. Tá, mas vamos continuar analisando. A gente parou em... lá nesse lugar ao amanhecer lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Nessa parte, o Eulírico idealiza o lugar onde ele quer chegar, mostra as características e repassa, dando a impressão de que não vê a hora de chegar lá.